Olá, eu me chamo Zodzo Baniwa, eu sou educador, eu sou pesquisador e liderança Baniwa, desempenhando essas funções no território indígena, no Alto Rio Negro, especificamente no território do Rio Içana. São 85 comunidades, entre os quais 65 escolas, e nesse extenso território a gente tem constituído uma rede de escola para fortalecer o processo educacional nosso, construindo o nosso modelo próprio de educação escolar indígena. E agora estou aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, participando do evento, a convite dos professores aqui, para falar do futuro possível. Então, o evento está sendo bastante importante, essa troca de saberes, troca de conhecimentos, diante das complexidades do mundo, o mundo de hoje. Então, eu trouxe aqui a nossa experiência em monitoramento ambiental e climático nos últimos 10 anos no nosso território, trazendo observações, o nosso acompanhamento dentro do território e também aprendendo com outros parentes, outros professores, desenvolvido em outros territórios. Então, a experiência está sendo bastante positiva nesse sentido, numa perspectiva da construção intercultural de conhecimento, envolvendo conhecimento e saberes tradicionais indígenas, junto com a comunidade acadêmica de diversas universidades e diversas experiências do território. E assim a gente está construindo esse futuro possível. Aos jovens que estão na idade escolar, estamos num mundo bastante complexo, diante das mudanças climáticas que afetam o território, não só o território indígena, mas todos os territórios brasileiros, inclusive no cenário global. Então, diante dessa complexidade, no meu território, especificamente na escola municipal de ensino fundamental, de 6º a 9º ano, a gente tem iniciativa voltada à questão da valorização da diversidade de plantas do sistema agrícola tradicional do Rio Negro, na perspectiva de valorizar nossas comidas, trabalhando com produtos da roça do sistema agrícola tradicional. E a gente tem mobilizado jovens e mulheres, especificamente fortalecendo essas práticas tradicionais dentro do território, pensando, construindo, fortalecendo o sistema alimentar nosso próprio, porque nos últimos tempos também a gente tem percebido o aumento do índice de diabetes no nosso território e outras doenças também. Então, diante dessa situação e também da complexidade de mudanças climáticas, a gente busca fortalecer nosso sistema alimentar dentro do nosso território, pensando sempre o alimento orgânico, fortalecendo as nossas práticas agrícolas tradicionais, trabalhando com a diversidade da agrobiodiversidade que são manejados pelo nosso povo dentro do território. Então, nesse sentido, eu faço convite aos jovens para fortalecer, nesse sentido, de fortalecer nossos saberes dentro do território e de territórios de outros povos também, a importância do fortalecimento das práticas tradicionais, das nossas próprias ciências, Então, a gente precisa dessa participação, dessa construção colaborativa para uma aprendizagem mais sistêmica, diante desse desafio posto pelas mudanças climáticas que já afetam diretamente o nosso território. É isso, muito obrigado. Zodzo, eu queria fazer uma pergunta para você. Do ponto de vista assim, dos velhos, dos Malige, dos Inhampacaita, dos Inuparutacaita,
o que são as mudanças climáticas? Né, esses que eu falei são aqueles que a gente chama a gente traduz como pajés, como, né, o que eles dizem sobre as mudanças climáticas e sobre o futuro também, do ponto de vista do conhecimento Baniwa, né? Então, eu tento buscar compreender com eles sobre essas mudanças, né? Mas eu não cheguei a uma conclusão de uma possível explicação mais explícita assim. Dizem que é a mudança do tempo, né? Do comportamento das pessoas. Essa situação de morar na aldeia, né? Na comunidade, a gente acaba assumindo o papel de família mesmo, né? Na minha aldeia, por exemplo, estou retornando, né, praticamente depois de 25 anos, depois que eu saí. Agora eu volto como uma pessoa, como uma família com 40 anos de idade, e a gente sente esse papel, né, da responsabilidade de poder contribuir com a comunidade, tanto no modo de vida familiar, assim como no modo de vida profissional também, né? Lá na minha aldeia a gente está estruturando várias iniciativas, né, de projetos comunitários, projetando os jovens, né? Como eu falei, na valorização de comidas tradicionais, né? No contexto da escola, preparando eles nessa perspectiva do empreendedorismo, né? Diante de todo esse desafio, né, de mudanças climáticas, até para a geração de renda também, porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter emprego, por exemplo, né? Então a gente precisa criar esses mecanismos que vai permitir a continuidade da nossa vida na aldeia. Então, na minha aldeia a gente tem esses projetos comunitários, além de projetos de vida familiar, né? A gente continua lá na nossa aldeia, fazendo nossa roça, fazendo nossa, né, pescaria, caçaria, utilizando o território, né, na coleta de frutas. A gente vai, né, no mato, a gente vai caçar, a gente sai para pescar. Então a gente continua vivendo do nosso modo. Uma questão que é importante, e eu sempre compartilho isso com os colegas, é que nós passamos a assumir a função de pai, né? Somos pais de jovens que estão na idade escolar hoje, então a gente tem toda essa responsabilidade de poder organizar nossa aldeia, de organizar o nosso território, né? Pensando nesse desenvolvimento comunitário, né? Do nosso modo de vida, mas também aproveitando as oportunidades que existem, né? Para o lado profissional, assim, de poder acessar pequenos projetos, de poder fortalecer nossas iniciativas comunitárias. É nesse sentido que a gente vem protagonizando, né, e organizando a nossa comunidade, nossa aldeia Santa Isabel, né? Hoje, quando eu cheguei no território, por exemplo, não tinha sistema de abastecimento de água, a gente não tinha uma estrutura que pensasse essa possibilidade de melhorar o processo produtivo de alimentos, né? Não tinha sistema de energia via sistema fotovoltaico, né? Equipamento para melhorar o processamento, né, de mandioca. Então tudo isso a gente vem lutando, né, buscando parcerias para a implementação dessa tecnologia, e hoje tem facilitado esse modo de vida do processo de produção comunitária, né? E as famílias estão felizes com esse nível que a gente já alcançou, né, na comunidade, e a nossa expectativa, o nosso objetivo no futuro é continuar melhorando o nosso modo de vida, o nosso bem viver dentro da comunidade, sem precisar sair dela, mas a partir dela criar oportunidade para conhecer outros territórios também.
Então, diante dessa organização comunitária, né, da participação da família no desenvolvimento comunitário, a gente vive num momento de transição intergeracional também. Por exemplo, o meu pai já está bem velhinho e a gente está com esse cuidado de poder aprender com ele toda a experiência vivida dentro do território, seja no nível local, né, das iniciativas também de respeito com o próximo, de respeito, né, com outras famílias, e a gente acaba assumindo essa responsabilidade. E por nossa vez, a gente tem toda essa responsabilidade também poder trabalhar, né, de poder transmitir esses saberes, esses conhecimentos aos nossos filhos, à nossa geração. Então, é nessa responsabilidade e corresponsabilidade na comunidade e no território que a gente vem desenvolvendo essa experiência. Então, eu faço convite, né, aos jovens, né, a outras famílias também, para que a gente possa, né, pensar esse desenvolvimento comunitário, desenvolvimento familiar, participativo e dinâmico, de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa realidade, sem poder entrar, né, no mundo competitivo, mas também pensar esse desenvolvimento igualitário, né, como sempre foi a nossa cultura, mas buscando sempre desenvolvimento para viver bem dentro da nossa aldeia. Hiano Gitinape, nós Gitinda no Ipitana Zodzo, e quer dizer Takaita, e Takaita Hima, e Kapatsaka, e no Din wa pizza padeni o Macau e Pitananak. Cada chupa panzen a Haha, na Zacales Gunha, e ela não nem Universidade Federal de Espírito Santo, o ano que o Akapanai nem para o Akaga Kajuda, Kaga Kajuda, Linaki o Macaua, entre Kwame que o Akapakari Requapi. Cada chupa, Kaga Pedahani Palinakuha, Wan Henhaha. Wakapakwame kana deni kan hawa gichina pepa na ne Macau aliko eto wakaiti tsaka kwame kiwe Macau aliko hatska kada shupa no gichina pe nani wakaite ya kuti pakwa tsana bzana hawa gichina pe yala na winai kana kaika machamini ka tsawe maka wadzakale zuko imalinu kawai ka hekwapi lipatuita ka wawe hekwapi na yunha nani likapagana limachikana kada shupagana kaika wan heka kwame ka watarauta ka wema taima likwete wadzakale na izgutsaka pio malinakite wan heke pio menha we ni pena nai wade linakite gatsaka lino herepitena hiye makati kada shupa waku kana kaika nani wa machata ka wema pio menha wade hika wape we Makawape wa Makawa wa Winiwa wa Winitakawa we Makawa wa Denhe wa Kinikizawa katsanaka nakaizika wa Kizakutaka wa Zakalinaizko kadishupa yata nun Zakalezko au ya pamiana neni wa Denhe kale linakuhi haudatia panina pizanaha yeni petipeka zikataka kapetwawa katsanani wa pientakika wa machataga zuliawe wa Haka ima wakapaka pame panza da petseka ha hoje kakatina ha nani pana exame kati nakaiteni pana ha wakichina pela na naika a peskai no na hawada na kite kada shope nani pa wakatsa wa pineta kwa meka wa macha tagaliawe wa Haka aya hodzakale zkwatneni kada shopa hapana no kichina pe no wana tsakaiwa pineta ka zuika pakwa kahikana kaiji pamacha taga padenika aya pe maganda ko wadzakale zuko kada shupa nani no wana padeni zihya wa pineta kazu wa denika zu wa machata ka kazu we maya wadzakale pe na zuko wa kwamitsa wade wa pineta ka nani wa meta ka kwa yame lina ha wa denika zu pakwa ka wa inewa ka wa machata ka kazu we ma wadzakale zuko na bzana we ni pe na bzana wa dake nai kadzune magapizwa pe zana kwa hejnai pe wan helian hekti wan hekemetsa wan hekatake na hekna pa na nekine wataita kazwe makamacha wadzakale kadzunu manukaite kesho ya kuti hete wa machata kazu wema
aí a Huadzakale no Kaite, Kamatsa no Kaite.